Bom dia, bem-vindo a mais um Devocional do Advento. Hoje o nosso 12º encontro para a glória de Deus. Que alegria estar com você aqui, mais um dia, meditando na Palavra de Deus, orando ao Senhor. Nós nos reunimos aqui não porque esse momento é um momento bom, importante, por mais que ele seja, mas nós estamos aqui por conta de Jesus. Então, lembrar de Jesus, da sua primeira vinda. E eu queria aproveitar esse momento aqui com você para fazer exatamente isso, para que a gente possa relembrar, revisitar cada palavra que a gente recebeu ao longo dessa série devocional, que a gente possa olhar para trás e lembrar cada palavra que Deus nos deu, porque às vezes, com o passar dos dias, as dificuldades, as coisas que podem acontecer e até coisas boas, a gente vai desfocando daquilo que Deus já vem falando com a gente ao longo de toda essa série. Então é muito importante que você não só leia o devocional daquele dia exato, ou esteja aqui no YouTube junto comigo, ouvindo esse devocional, ouvindo o que Deus está falando, olhar para trás, visitando aquilo que Deus já disse, aquilo que Deus já falou, sabe? Criando um memorial. E o que é que você pode fazer? Você pode pegar um caderninho e começar a anotar o que Deus está falando com você. E agora de forma muito específica, às vezes é algo que nem no estudo tá, mas durante esse período, pode ser que aquela palavra que você ouviu pela manhã, Deus continuou falando com você ao longo do seu dia, ou um momento que você assistiu à noite e quando foi de manhã Deus falou algo com você. Comece a escrever, gera esse memorial, cria esse marco histórico. Não confia somente na tua cabeça, porque nas horas de angústia, dificuldade, a gente é tendencioso a esquecer o que Deus falou. Ou não dar crédito àquilo que Deus disse, começar a pensar que, não, foi algo do meu coração, foi algo da minha mente, e a gente começa a diminuir o que Deus já começou a fazer. Mas vamos para o nosso devocional de hoje. E a gente já começou falando sobre memorial, sobre não esquecer, e o tema do nosso devocional de hoje é Deus não esquece. Esse é o nosso 12º devocional. E como sempre, pega o teu caderno, pega a tua Bíblia, já deixa perto de você, tá certo? Hoje vamos ler novamente 3 porções da Escritura, ok? Então, o primeiro versículo que a gente vai ler hoje é Lucas 1, do 13 ao 14. O segundo versículo é João 1, 29. E o terceiro, Lucas 1, do versículo 67 ao versículo 68. Lucas 1, 13 e 14 diz o seguinte: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. João 1,29 diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Lucas 1, do versículo 67 ao 68, vai dizer: Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Havia um homem naquele tempo chamado Zacarias. Zacarias fazia parte do grupo de sacerdotes de Abias. Ele e a sua esposa Isabel, ambos descendiam da linhagem de Arão, que era uma linhagem sacerdotal honrada. Se você lembrar no Antigo Testamento, Deus estabelece que os levitas, aqueles que eram da tribo de Levi, seriam os sacerdotes, mas aqueles que serviriam no templo seriam aqueles que faziam parte da família de Arão. E Zacarias e Isabel, eles descendiam da linhagem de Arão. Quando vamos ler o Evangelho de Lucas falando sobre tanto Isabel quanto Zacarias, a gente vai ver a Bíblia falando que eles eram pessoas justas diante do Senhor. Então, eram 2 pessoas honradas, 2 pessoas que tinham uma vida santa diante de Deus. Mas apesar de toda a fidelidade, apesar de toda a vida honrada, mesmo assim eles carregavam uma dor. E essa dor era a esterilidade, era a dor de esperar em Deus um filho e não ter esse filho nos braços. Certa vez, enquanto Zacarias servia no templo, como um dia corriqueiro, imagina, você está fazendo aquilo que para você já é comum. Zacarias estava lá, servindo a Deus num dia corriqueiro. De repente, ele recebe a visitação de um anjo do Senhor. Então o anjo Gabriel aparece e anuncia para Zacarias a notícia de que ele vai ter um filho. Então, finalmente, aquela oração que ele fazia, que sua esposa fazia, agora vai se cumprir. Então, durante um serviço corriqueiro na vida de Zacarias, o que acontece? Deus se revela. Às vezes a gente pensa que Deus só vai aparecer para a gente em momentos extraordinários.
extraordinários. É muito comum a gente pensar, não, eu vou para o congresso tal, eu vou para a conferência tal, aí vai ter o culto tal, vai ter a vigília tal, vai ter um momento em que algo vai acontecer. E o nosso coração começa a perder a graça de Deus que se revela nas coisas diárias, no dia a dia. Há uma frase de Agostinho de Hipona que diz: eu tenho medo da graça que passa sem eu perceber. Ou seja, todos os dias Deus tem uma graça para nos revelar. Todos os dias Deus demonstra o seu favor. Todo dia Ele mostra a sua glória. Só que às vezes a gente está tão envolvido na nossa vida comum que a gente perde a sensibilidade. Helison, então qual é o desafio? O nosso desafio é como estar envolvido na minha vida comum, mas com os olhos fixos em Deus, criando em nós a expectativa, criando em nós sensibilidade à presença de Deus e a ouvir a sua voz. Um livro que vai falar muito sobre isso é o Praticando a Presença de Deus. A gente tem um vídeo aqui, não é da série devocional, mas está disponível nesse canal, que é o Glória no Ordinário. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, não sei se é desse lado ou desse lado, mas vai ter um card em cima, onde você pode acessar e assistir esse vídeo depois que você terminar isso aqui. Então é muito comum nós ficarmos esperando momentos extraordinários onde Deus vai se revelar, quando Deus ele quer se revelar às vezes em coisas simples. Preste atenção numa coisa, o primeiro milagre realizado por Jesus foi um casamento. Foi em um casamento em Caná da Galileia. Então ele faz aquele milagre, algo extraordinário, transformou água em vinho. E não qualquer vinho, o melhor vinho da festa. Isso acontece durante a vida comum, era um casamento. Jesus foi convidado a um casamento e nesse casamento um milagre acontece. Então às vezes a gente está achando que o milagre vai... Porque fazia mais sentido, né? Deus entrar no templo e fazer um milagre extraordinário dentro do templo. Deus fazer um milagre extraordinário dentro de Jerusalém, não em Caná. Então a gente precisa ter isso no nosso coração o tempo todo, de forma sensível. Como posso ouvir Deus durante o meu dia a dia? Zacarias estava servindo a Deus, como sempre fazia, e de repente ele é visitado pelo anjo do Senhor que traz essa mensagem. E olha que interessante, a primeira palavra que o anjo diz para Zacarias é: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Uau! A primeira palavra do anjo é uma consolação. Ele traz para o coração de Zacarias essa palavra: tudo que você orou ao longo desse tempo, a oração que você fazia, clamando a Deus pelo Messias, clamando a Deus pela restauração de Israel, a sua oração foi atendida. Isso é incrível. É alguém que se colocou na posição de estar em intercessão. É alguém que se colocou na posição de estar clamando a Deus em favor do povo e em favor da sua família. Agora pensa comigo, quanto tempo Zacarias não teria orado até essa resposta de Deus chegar na sua direção? A gente olha esses momentos de ápice na Bíblia, né? O anjo apareceu, a sarça ardeu, a coluna de fogo apareceu. A gente não consegue ter a menção de quanto tempo foi até que isso aconteça. Davi, ele é ungido como rei muito novo, mas quando Davi vai assumir o trono, é muitos anos depois. Quando a gente está fazendo uma leitura rápida e uma leitura até não muito atenta, a gente vai perdendo esses detalhes aqui. Existem coisas acontecendo ali, às vezes um atrás da outra, um milagre atrás do outro. A gente olha a Bíblia, né, vários milagres e pensa, nossa, era muito comum um milagre ali na Bíblia. E não, às vezes o intervalo de uma passagem que tem um milagre para outra passagem que tem um milagre são vários anos. Então a gente precisa entender que é no meio da nossa vida, é no meio da existência, é no meio do comum mesmo que Deus se manifesta, entende? Não quer dizer que você não deva gerar uma expectativa para coisas maiores, mas entenda que Deus quer se revelar no seu dia a dia. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou quer faças qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado com tudo que você faz, e isso revela a intencionalidade do nosso coração. Nós não fazemos de forma automática, nós fazemos para a glória de Deus tudo o que fazemos, seja o seu trabalho, seja a sua casa, seja uma faculdade, um curso. Aquilo que você está fazendo agora, você faz para a glória de Deus. Assim como nós nos questionamos quanto tempo Zacarias não deve ter orado, né? Até que essa resposta de Deus viesse. A pergunta também é: quanto tempo Isabel não deve ter chorado? Quanta lágrima ela não deve ter derramado até que finalmente a promessa de um filho se cumprisse? Até que o seu ventre começasse a gerar uma vida dentro dela? Tipo assim,
quanto ela não deve ter chorado até que isso aconteça. A gente vê a história de Ana na Bíblia, chorando por Samuel, a ponto do sacerdote olhar e dizer assim, mulher, já está embriagada. E essa mulher olha para ele e diz, não me julgue errado, eu sou uma mulher angustiada, eu estou chorando porque eu desejo ter um filho. Então a resposta de Deus vem quando era humanamente impossível algo acontecer. Ele já tinha idade avançada. Você vai ver que essas histórias no começo de Lucas, elas muito se assemelham à passagem de Abraão e Sara. E você vai ver isso com muita frequência. Por exemplo, Sara diz assim, o nome dele será Isaac, e muitos se alegrarão, todos os que ouvirem rirão comigo. E na história de Isabel e Zacarias, você vai ver uma frase muito semelhante, né? Que muitos se alegrarão com ele. Então, na velhice, o sonho da juventude se cumpre e Deus se mostra mais uma vez surpreendente, um Deus de milagres, um Deus que realiza o sobrenatural ainda hoje. A verdade é que esse casal não sabia que o seu sonho antigo, esperado há tanto tempo, não era apenas o seu sonho, era parte do plano de Deus para a restauração do mundo. Porque João era aquele que anunciaria a vinda do Messias. Ele era aquele que prepararia o caminho. Ele irrompe com a pregação. É necessário se arrepender para entrar no reino dos céus. Essa é uma pregação que Jesus Cristo também vai iniciar. Quando você vê a primeira pregação pública de Jesus, é exatamente a mesma pregação que João pregava. Então João ele vem com essa missão de ser alguém que prepara, que abre o caminho para que o noivo possa chegar. E aí o menino tão aguardado da irmã Isabel, né? Era o profeta de Deus, um arauto do Senhor, o amigo do noivo. Você tem noção do que é isso? Estava simplesmente abrigando no seu ventre aquele que seria o amigo do noivo, aquele que o próprio Jesus, que é Deus encarnado, declararia: não há homem nascido de mulher maior do que João Batista. João nasce com essa missão. João, ele é aquele que traz essa pregação, uma pregação de arrependimento, uma pregação corajosa. Você vê como ele repreende as autoridades da nação, você vai ver como ele é alguém que vai estar sempre disponível a falar a verdade de Deus, a entregar a verdade de Deus com intrepidez. Ele era alguém fora do comum, ele inicia a sua pregação apontando para o noivo. Se você prestar atenção nas principais pinturas que representam Jesus e João, principalmente as de Michelangelo, gosto muito das pinturas de Michelangelo, mas quando você vai olhar as pinturas em geral, onde João é representado junto de Jesus, você vai ver que sempre João está olhando em direção a Jesus. Faz essa curadoria agora, quando você olhar um quadro, você for no museu, e você vê a representação de João Batista e Jesus, você vai ver que João, ele sempre é representado como alguém olhando para Jesus, ou alguém que está próximo de uma ovelha ou segurando uma ovelha. Por quê? Porque a missão de João era apontar para o Cordeiro. E isso é maravilhoso. Imagina você ter uma vida onde ela é tão clara em apontar para Jesus, a não querer a glória para si, mas apontar para Cristo, a ponto das representações muitos anos depois sobre você ser de ele era alguém que apontava para Jesus. Ele era alguém que só tinha olhos para Jesus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso deveria ser o modus operandi da nossa vida. Alguém que só olha para Cristo, só tem olhos para Cristo. Alguém que o tempo todo está junto do Cordeiro, está próximo do Cordeiro. Esse é João, aquele que declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Enquanto Zacarias e Isabel, eles oravam pela alegria da sua casa, Deus estava trazendo aquele que seria alegria para muitos. Eles estavam esperando um filho, orando por um filho. Deus estava gerando um mensageiro. Olha o que a Bíblia diz sobre João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Isso é graça. Deus não responde apenas uma família, ele amplia essa resposta. Deus não havia esquecido, nem ignorado. Deus não se esquece em nenhum só momento. O anjo se aproxima falando: Deus ouviu a tua oração. Aleluia, que graça de Deus.
Na verdade, ele estava preparando o momento em que a resposta de uma família se tornaria o instrumento para a maior história do universo. João seria aquele que apontaria, vejam, esse é o Cordeiro de Deus. João seria aquele que as pessoas viam ele falar tão claramente sobre o Messias, com uma autoridade tão grande que as pessoas perguntavam, será que você não é ele? Será que você não é o Messias que a gente está esperando tanto? E João poderia ter a tentação no seu coração de dizer, meu Deus, será que sou eu? Só que não, ele era tão focado na missão de Deus, a missão que Deus o confiou, que ele vai dizer, não, eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Eu não sou digno disso. Não. Que ele cresça e eu diminua. A missão é Deus aparecer. Isso é fantástico. Será que a nossa vida gira em torno disso, do testemunho de Cristo? Será que a gente vive, porque uma coisa a gente tem um discurso, que Deus cresça e eu desapareça. Mas será que lá dentro do seu coração é isso que você quer? Ou no final, a glória dos homens é algo que te interessa tanto. É algo que te apetece, você quer aparecer. Entende? Mas sabe o que ainda é mais especial e surpreendente nessa história, nessa passagem? É que o próprio Zacarias profetizou: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Jesus Cristo ainda não tinha se revelado. Lembra que quando Maria ela é instruída pelo anjo a visitar Isabel, sua parenta, Isabel já estaria no 6º mês de gestação. Então João ele é 6 meses mais velho que Jesus. Mas quando essa palavra do anjo chegou a Zacarias, Maria ainda não estava grávida. E ele já declara, Deus visitou e redimiu o seu povo. Uau! Que fé! Que olhos abertos, que coração sensível para entender. Deus iniciou o seu plano. E olha que interessante. Sabe qual é o significado do nome João? João significa o Senhor é gracioso. João é um lembrete que Deus exerce graça por meio de Jesus Cristo. Que Deus é gracioso para redimir, para salvar, para visitar seu povo. Quantas vezes nossos sonhos parecem tardios, parecem pequenos ou até mesmo esquecidos? Quantas vezes a gente olha para uma circunstância e diz, meu Deus, eu tinha um sonho tão grande, mas a pergunta para mim é, seu sonho é um João? Como assim? Seu sonho é um lembrete da graça de Deus? Ou seu sonho é um sonho que só fala sobre você? Nós precisamos entregar o nosso sonho ao Senhor e começar a procurar, meu Deus, será que esse sonho que está no meu coração é um sonho que glorifica a Deus? É um sonho que aponta para a graça de Deus? João era esse sonho, mas Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, ele transforma João, que era o sonho de uma família, um bebê, em um instrumento que será alegria para muitos e glória para Deus. Nenhuma oração sincera ela é esquecida por Deus. Nenhuma oração sincera, uma oração que nasce de um coração quebrantado e contrito, é esquecida por Deus, porque Deus não o despreza. O nosso desafio é ter um sonho que ele é alinhado com o coração de Deus. É a gente fazer orações que são bíblicas, ok? Mas as orações sinceras, e o que eu gosto de chamar de oração suja. O que é oração suja? É aquela oração sem máscara. Sabe aquela pessoa no começo da conversão, talvez você quando se converteu, que não sabia nem orar, mas você falava o que você estava sentindo. E às vezes, eu já vi uma pessoa uma vez, que ela tinha se convertido há pouco tempo. Eu lembro que ela orava desse jeito. Deus, mano, eu te amo, velho. O Senhor é incrível. E eu lembro que eu ria muito. É claro que eu não ria da pessoa. Eu ria comigo, né? Eu, no meio da oração, eu ria muito por dentro. E eu dizia, Deus, que incrível, sabe? Tipo assim, que incrível, porque essa pessoa não está usando uma máscara diante do Senhor. Não quer dizer que você vai começar a ser informal diante de Deus, no sentido de não reverente. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é, faça orações que revelam realmente o que está no seu coração. Existe um lugar em Deus que acolhe a tua dor, sabe? Meu irmão, não há nada que você faça que possa surpreender Deus. Deus sabe o fim desde o princípio. Eu digo que só tem crise de fé quem tem fé. A única pessoa que chega a questionar Deus acredita que Deus existe, entende? O ruim é quando a gente está sofrendo tanto calado e a gente não expressa isso, a gente não põe diante de Deus, a gente começa a, no nosso coração, gerar uma incredulidade e a gente começa a entrar numa apostasia. Por quê?
Porque meu sonho não se cumpre, nada dá certo, e eu vou sofrendo em silêncio, eu não compartilho com os meus irmãos, eu não falo nada. E aí eu começo a pensar, meu Deus, mas será que realmente Deus existe? Será que isso tudo que eu estou vivendo é uma farsa? Será que não é uma loucura? Eu estou perdendo meu tempo? Irmãos, a gente tem que apresentar ao Senhor as nossas dores, e de forma sincera, entende? Deus não se esquece de nenhuma oração. Deus não se esquece. Deixa Deus consolar você. Amém? Então entenda. Nenhuma oração é esquecida, nenhuma lágrima é desperdiçada. E isso é o Natal. O Natal nos lembra que Deus visitou o seu povo no tempo perfeito. Assim como foi na vida de Zacarias e Isabel, no tempo oportuno, na hora certa, Deus se revelou e tornou o seu plano conhecido. O Messias seria revelado. E hoje, Ele pode usar os teus sonhos como um sinal da glória dEle, aonde você está. Amém? Então eu queria orar com você. Então pega a tua Bíblia, põe do teu lado, fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça, e eu queria orar com você. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que ouve as orações antigas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só ouve, mas o Senhor responde com graça cada oração feita. O Senhor enxuga cada lágrima derramada. Obrigado, porque os Teus caminhos são maiores do que os meus. E porque aquilo que eu sonho, Tu podes, Senhor, transformar em algo infinitamente maior e mais glorioso para Ti, Senhor. Dá-me, Senhor, em todo o processo um coração fiel para esperar com paciência e com confiança no Senhor. Que o Teu Espírito Santo molde em mim humildade, fé, perseverança para permanecer crendo na Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Natal me lembra que Tu visitas o Teu povo e cumpres cada promessa. Assim, nós oramos em gratidão, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe tua vida, abençoe teu dia, a tua casa, e que você se lembre, Deus não esquece. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, nosso próximo devocional.